Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 323 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar de tudo que aconteceu aí no final de semana da velocidade, GP do Canadá, mais uma vitória do Max Verstappen, agora a 100ª vitória da Red Bull, né? E também tivemos a Fórmula Indy lá em Road America, tivemos muitas emoções na Stock Car, vamos falar um pouquinho também. E já chamando o grande Adalto, ele que está muito entusiasmado, apareceu na transmissão, né, Adalto? Precisa aparecer mais viu? Lá, viu? Foi legal, foi legal. Achei, primeiro, grande Brunão, grande Fabião, grandes confrades. Um final de semana aí de luxo, né? Tivemos Fórmula 1 Indy das três pistas que eu considero as três melhores pistas do mundo. Eu não sei como é que a Fórmula 1 nem pensa em correr lá, é um absurdo isso. E não consegui ver na hora, porque foi ao mesmo tempo, mas eu vi depois um replay na TV, a partir da volta 20. E vi também no Twitter, tem um vídeo lá no Twitter, que mostra as onboards na largada de, sei lá, quase todos os pilotos. É muito legal esse vídeo também. Que é uma loucura a largada lançada, né? Muito legal, muito legal. A Fórmula 1 tá uma delícia esse ano, né? O pessoal tem que largar o preconceito, né? E assistir as corridas, porque tá uma delícia esse ano a Fórmula 1, um barato as corridas. Não sei por que isso. Briga o tempo inteiro, é isso aí. Vamos chamar também o Fábio Campos, que também já está aqui com o seu agasalho dos... Isso é dos Britos? O que é isso aí da Inglaterra? O que é isso aí? O frio saiu daí e veio para cá. Não saiu daqui ainda não. Eu tô vendo o Adalto de camisa... O Adalto tá louco, né? Entendeu? O Adalto tá meio louco. O Adalto tá louco não a ponto de entrar numa cápsula para ver o Titanic lá, mas ele tá quase muito louco. Mas por dinheiro nenhum que eu entrava no bagulhinho daquele. Mentira. Disse aqui fora do ar que tá querendo comprar um pacote pro espaço. Quer fazer lá o negócio do avião que vai no... Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Sumiu o troço, né, Bruno? Adalto, eu diria que sim. Mas vamos aguardar, né? A tecnologia tá aí para nos auxiliar, né? É uma história surreal isso aí. É uma história surreal. Para quem não sabe, nós estamos falando daquela cápsula que os 5 bilionários entraram lá dentro para ver os destroços do Titanic. Vejam vocês. E agora a cápsula desapareceu e está aí empregando aí muitos milhões de dólares aí para poder achar os caras, né? Ainda tem isso ainda, né? Com toda a crise financeira mundial, a gente ainda tem que pagar para achar esses caras. Mas vamos ver se acha ou se não acha, né? Mas eu estava falando com o Fábio Campos e queria saber dele. Fábio Campos, eu vi a corrida do Piastri e tá mostrando serviço agora, hein? Você que fez campanha para o Piastri aqui deve estar bem feliz, né? Você estava com essa impressão? Não tô com essa impressão, não. Que isso, belíssimas ultrapassagens, rapidíssimo. Não, fez um bom começo de prova, mas ainda acho que está sofrendo da irregularidade, que é natural. Natural. Né, de um cara começando. Estava lendo sobre ele e aproveitar já que você me perguntou, um número dele que até me surpreendeu, que a distância dele para o Norris no qualifying é de menos de 1/10, a média do ano. É impressionante. Por si só já é impressionante. Eu não tinha essa impressão, eu também eu nem tinha essa impressão, mas lendo ali os dados, coletando os dados, é uma questão. Tá 6-1 para o Norris nos qualifies, o que não é nenhum tipo de absurdo, mas a diferença dele na média, que eles fazem o cálculo, me surpreendeu quando eu vi. Ela é menor do que a distância, por exemplo, do Hamilton para o Alonso no primeiro ano do Hamilton, né, guardadas as devidas proporções. Então, é um número muito bom, mas eu acho que tá... Eu não acho que o começo dele seja explosivo. Eu nem estou dizendo que tinha obrigação de ser, mas poderia ser, porque alguns outros começos já foram mais explosivos. Eu sei, ele está do lado do Norris, não é fácil, mas eu tô achando ele assim meio linear demais, o que não é crítica, é apenas a fase do crescimento. Acho que o ano que vem é um ano para você avaliar ele com muito mais força, até porque o carro da McLaren não está ajudando muito esse ano. Eu acho que você está achando isso por causa do Norris, porque é o Norris que está impedindo que ele brilhe. Não acho não. Não, mas ele andou na frente do Norris nessa corrida. Eu acho isso muito relevante. Né? Muito mas, bem. No geral, como eu considero o Norris um super piloto,
Eu acho que o Piastri está indo muito bem, porque está andando muito perto, muito junto. Está indo muito bem, muito bem. Eu diria até que ele não está sentindo aquela pressão que a gente achou que ele fosse sentir, pela forma como se deu a chegada dele na McLaren, né? Que também foi muito tumultuada aí, para quem não se lembra, né? Teve todo aquele lance lá com aquele rolo com a Alpine e tal. É isso aí. Muito bem, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing, o do Fábio @CampusFB, e claro, né, vamos começar falando do GP do Canadá, com a vitória do Max Verstappen, a 100ª vitória da Red Bull, que é um número bastante relevante, né, Adalto? E o Verstappen também igualando a marca do Ayrton Senna com 41 vitórias. Fala dessa parte aqui antes da 100ª vitória da Red Bull, porque eu vi alguns jornalistas assim falando que o Verstappen não foi muito entusiasmado na hora de falar das 41 vitórias lá, que era igualar o Senna, mas assim, né? A distância entre eles é enorme, né? Não dá para exigir que o Verstappen tenha o Senna como ídolo, assim, como, né, como referência. É muito diferente de quando foi o Schumacher, por exemplo, que correu com o Senna, chegou na Fórmula 1, correu com o Senna, né? Teria uma temporada em 94 que seria bem aguerrida ali na luta pelo título, né? Então fazia mais sentido ali, né? Aquela coisa. Tá? O Verstappen é o de outra, sei lá, de 3 ou 4 gerações acima, né? Não é o caso, né? Não é. E outra, o número mais impressionante do Senna é pole, não é vitória, né? Então, você vê, o Schumacher chorou quando empatou em pole, não em vitória. Não, foi em vitória. Não, vitória. Foi vitória? Foi lá Monza 2000, foi Monza vitória. 2000. Foi vitória, eu pensei que fosse pole. É. Eu acho que o número mais impressionante do Senna, pelo número de corridas que ele fez, né? É o número de pole. Né? Mas eu falei da imprensa brasileira porque isso também repercutiu só aqui, né? Porque lá fora ninguém deve ter nem lembrado que igualou o número de vitórias do Senna, porque o Senna não tá nem... Não lembrou? Lembrou muito. Lembraram, tanto é que perguntaram para ele em inglês. Mas não foi, foi a pergunta para Citaram muito. Citaram muito. Lembrar. Tudo que o Senna fez é lembrado, meu. E os caras querem comparar. Para mim não tem comparação zero. Mas os caras querem comparar. Eu gostei até do Verstappen, não deu muita bola, porque talvez ele mesmo saiba que não dá para comparar. Antigamente tinha 15 corridas, 16. Ainda tem isso, né? Ainda tem a questão do percentual, né? O Senna, a única vez que teve carro dominante, teve o Prost como companheiro de equipe, entendeu? Então era como se o Verstappen tivesse tido agora, por exemplo, o Hamilton desde 2022 como companheiro de equipe. Ele não ia ter todas essas vitórias, entendeu? Então, isso tudo, né? Isso tudo tem que entrar aí na análise. Pode não entrar na conta, porque número é uma coisa fria, né? Você põe ali na tabela Excel e, né? Qualquer um lê. Agora, se você for analisar as coisas, muda muito de figura tudo, né? Então, mas é interessante. Eu acho o número de 100 vitórias da Red Bull também é interessante. Não, esse eu acho interessante, ainda mais eu estava vendo aqui, são 100 vitórias por 5 pilotos, que é um negócio impressionante também, né? São o Vettel, o Verstappen, o Ricardo, o Weber e o nosso amigo Pérez. Deu a sua contribuição aí também. Porque o que aconteceu, né, é que a Red Bull teve um período muito dominante. Até esse período não tinha vitória. Até o Vettel, né, começar a ganhar, não tinha vitória. Aí o Vettel ganhou muita corrida em 4 anos, né? Embora a primeira vitória mesmo tenha sido do Weber, né? Bom deixar. A primeira foi do Weber. Mas assim, quem começou essa sequência foi o Vettel. Não. A primeira vitória foi do Vettel na China em 2009. Não foi o Weber? É verdade. Não, foi o Vettel. A primeira vitória da Red Bull na China em 2009. Tá. O Weber na verdade, a primeira vitória foi da Toro Rosso, do grupo foi da Toro Rosso. Da Toro Rosso, O Weber ganha em 2009 em Nürburgring, né? Mas é a primeira vitória dele, não da Red Bull, então. Mas eles estão falando da Red Bull, não da Toro Rosso, né? Mas sem vitória da Red Bull, né? Não, mas é o Vettel mesmo, eu falei errado, é verdade. É o Vettel, E depois agora... Estou mal informado hoje, hein? Vou só passar a bola para vocês. Estou muito mal informado. Você está abalado pela questão do... isso aí confunde, acontece. Eu também não sou bom de números, não. Eu estou muito abalado com essa questão do... Então, eu não sou muito bom de números. Então, até que eu tenho que, quando eu vou falar número, é a única vez que eu tenho que deixar aqui do lado alguma coisa que eu
Eu não sei os números, entendeu? Obrigado, Adalto. Obrigado pelo pano. Não, mas é isso mesmo. Bela passada de pano. Então, mas é importante, porque a Red Bull entrou o quê? 2005 na Fórmula 1, né? Sim. 2005. Então, é pouco tempo, né? Pouco tempo. Eles têm muita vitória, em 300 e tantas corridas. É quase uma vitória a cada 4 corridas desde que eles entraram na Fórmula 1. O que é um absurdo, né? De número de vitória. Agora, e você vê, a partir do momento que eles começaram a ganhar, né? Em 2009 já tiveram o melhor carro no segundo semestre de 2009, que não dava mais tempo de buscar o Button, porque o Button tinha vencido todas as primeiras corridas, não dava mais tempo de buscar. Mas se é um campeonato com 23 corridas, era capaz de buscar, entendeu? Era capaz de buscar. Mas, né? E aí a Red Bull nunca mais teve carro ruim, né? O que ela teve foi motor fraco, né? Quando entrou o híbrido em 2014, eu nunca vou esquecer a pré-temporada, eles não conseguiam sair do box. O motor quebrava parado. O carro não saia do box na pré-temporada. E aí eles tiveram, mas mesmo assim eles ganharam o Ricardo ganhou 3 corridas em 2014. Mesmo assim, impressionante, né? Ele ganhou 3 corridas em 2014 e eles nunca tiveram um carro ruim, né? Eles sempre foram o segundo carro do grid, assim, em algumas oportunidades, poucas, o terceiro. Mas, assim, o terceiro muito colado no segundo, né? E agora, há 1 ano e meio, que eles têm um carro que é muito superior aos outros e estão com um super piloto lá, que está ganhando tudo e pode ganhar todas as corridas ainda esse ano. Vai bater o recorde, que já é dele, né, de corridas do ano. Ele provavelmente vai bater o recorde de novo esse ano, entendeu? De maior número de vitórias esse ano. Mas esses recordes, tudo, para mim, é tudo muito... Né, meu? Precisa analisar, né? Precisa analisar. O Fábio Campos, outro dia nós recebemos uma pergunta aqui de um ouvinte perguntando se o Verstappen poderia ser campeão em casa, na Holanda. O Adalto acha que não. Eu acho que sim. Eu acho que pode. Você acha que pode? Eu acho que matematicamente não dá, não. Olha. Matematicamente, na Holanda? Acho que precisa de mais 2 corridas depois da Holanda. Eu acho que ele deve ser campeão ali pelo Japão, por ali. Aí alguém há de dizer, mas o Japão ele foi campeão ano passado. Só que o Japão ano passado tinha 4 corridas depois. Esse ano tem 6. Tem essa diferença. O Japão está colocado... Vejam bem o que nos aguarda ao longo do ano. A gente já sabe, é um ano que já nasceu liquidado, né? A gente já meio que no Bahrein, a gente já sabia que a coisa ia caminhar por esse lado, né? O que é uma pena, né? Independente da questão dos fãs, né? Claro que estão se divertindo, mas a gente analisa aqui do ponto de vista do esporte. E não é legal, né? A gente saber quem vai ganhar. Vocês abriram o programa, eu estava ouvindo vocês falando e pensando, olha, os caras abriram o programa falando da Índia é sintomático, né? Porque há um vácuo, né, competitivo. E embora o Canadá tenha tido alguns poucos bons momentos, o que para mim é a Fórmula 1 da era moderna. Né? Poucos bons momentos. O pelotão intermediário no Canadá achei divertidíssimo. Também achei tanto assim, não. Mas, enfim, algumas coisas boas a gente teve lá. O Pérez com o Sainz na primeira volta. Né? O Magnussen com o De Vries. Magnussen com o De Vries, maravilhoso. O De Vries foi legal. Enfim, o finalzinho de prova foi a gente tem que valorizar o Magnussen, sabe por quê? Ele é talvez o único piloto do grid atual da Fórmula 1 que não aceita perder posição. Eu coloco o Ocon um pouquinho nessa linha pode também. Ser. Mas o Magnussen não aceita. Você vai perder tempo. Pra quê? Quero nem saber. Não, só me passa se for por cima. Inclusive ele foi entrevistado e deu uma resposta muito sincera. O Magnussen é piloto raiz, né, meu? Ele deu uma resposta muito... Não tem tanto fã, engraçado isso, né? Devia ter mais. Ele deu uma resposta muito... A resposta dele para um repórter foi muito sincera, porque vieram perguntar para ele assim, você tem alguma reclamação do De Vries, o modo como ele devolveu? Aí ele virou e falou assim, quem sou eu para reclamar dessas coisas? De posição. Ele falou, who am I to complain? Ele falou literalmente essas palavras. Só dar um pitaco aqui nessa questão do número, né, do 41, porque, Bruno, na verdade, a imprensa internacional repercutiu bastante essa questão da marca, né, histórica, e tem um rádio do engenheiro do Verstappen, depois da prova ele fala para ele,
é a vitória 41. Você sabe o que isso significa? Isso, você sabe o que isso significa. É para você pensar no pódio. O engenheiro até fala isso. Eu acho que o Senna, eu até falava sobre isso ontem, o Senna ele fez com 41 um pouquinho do que o Pelé fez com a 10 no futebol. Claro que guardadas as devidas proporções. Porque a 41 vai ser sempre a vitória que vai passar por ali, vai haver um registro. Eu não tenho a menor dúvida de que se ele passar o Prost, ele vai passar. Vai ser lembrado? Vai, mas nem tanto. Quando ele passar o Vettel, que está logo na sequência, vai ser notinha do pé de página. A do Senna não, a do Senna é manchete, né? A do Senna é estatísticas, tem matérias, estatísticas, inclusive tem uma estatística muito interessante que eu quero analisar com calma, que é quanto cada piloto levou para atingir a vitória 41, e aí passa por Senna, Schumacher, Prost, Vettel, Hamilton, é muito interessante, E o Verstappen levou muito mais tempo, mesmo com essa sequência de corridas, e aí entra toda essa questão do tamanho do calendário, enfim. Eu só acho que a marca legal do Grande Prêmio do Canadá e o virtual título mundial do Verstappen, né, que já é tricampeão do mundo, e a sonoridade de tricampeão para nós de língua portuguesa é diferente, né? É diferente. Claro. É melhor do que tetra, é muito mais à frente do que bicampeão do mundo. Tem o tri pro brasileiro tá assim numa. E não é só pro brasileiro, não. Se você pensar que o Niki Lauda é tricampeão do mundo, que o Jack Brabham é tricampeão do mundo, é um grupo muito privilegiado que o Verstappen já está chegando. E ele começa, Stewart, claro, e ele começa a ter o seu talento encaixado no lugar da história que pertence, porque tem muito piloto, tinha um do lado dele no pódio, que não tem o talento encaixado nos números, não encaixou, não houve ali exatamente não há um nexo, há uma sensação de que o Alonso vai sair da Fórmula 1 com muito menos do que ele poderia. O Verstappen não, o Verstappen está corrigindo, entre aspas, isso, porque ele está tendo o lugar que o talento dele merece na história. É isso aí. Falamos do Piquet como tri? Tem vários, né? Tem o Piquet, tem o Senna. Foi um rol exemplificativo que foi utilizado. E o Senna também. O Senna é para essa geração, isso aí que você estava falando, né, Bruno? É um pouquinho do que o Fangio é para nós. É um gigante lembrado, citado, estátua, mas é número, né? É no papel, é leitura, é documentário, algumas imagens. O Senna tem a diferença só que o Senna já foi na era da imagem, né? Isso muda bastante. Você tem mais imagem para você consumir. Tem muito material do Senna, né? Mas isso não vai fazer a idolatria de muita gente. E olha, vocês querem saber, o Verstappen não está nem aí para isso. Para mim, ele deu uma resposta até educada. Na verdade, o que o Verstappen gostaria de responder, só que ia repercutir muito mal, ele cara, não tô nem aí pra isso, eu tô aqui fazendo meus números. Ele até falou, não tô nem preocupado com o número, pra mim, depois que eu ganhei o primeiro título mundial, pra mim o resto não é tão diferente, ele falou, e eu acredito mas só pra vocês saberem, Verstappen nascido em 30 de setembro de 97, quer dizer, ele nasceu 3 anos e meio depois que o Senna já tinha morrido, então é outra geração. Mas tem uma coisa, né, o Verstappen parece que não tá nem aí. Por outro lado, ele falou que agora ele vai em busca da vitória 200, ele quer 200 vitórias. Então, é um pouco... Ele falou da Red Bull. Não, falou da Red Bull, né? Agora, a meta agora é 200 vitórias. Então, quem atingiu 200 vitórias, isso vale o registro, foi o Adrian Newey. 200 vitórias nesse final de semana. É impressionante. Esse é monstro, né? Esse é o maior engenheiro da história da Fórmula 1. Esse é monstro, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Bom, falando do Verstappen, né, que também... Eu vi um cara que escreveu, falou, o Verstappen teve sangue frio na corrida. Cara, o Verstappen passeou na corrida, né, de novo, né, mais um passeio ali. Então... Ele passeou tanto que ele quase bateu igual o Russell, e ainda tirou um sarro dele mesmo. Tirou um sarro dele mesmo, né, quase bati aqui. Então você vê como ele estava meio, deve ter dado uma desconcentrada, sei lá, né, porque... E bateu quase igual o Russell, porque precisa andar ou no limite ou muito perto do limite, senão acaba batendo mesmo. É isso aí. O Adalto, você comentou na semana passada que você queria esperar o Canadá para confirmar a melhor ou não da Mercedes, né? E aí? Você achou que melhorou ou não melhorou? Não, continua atrás da Aston Martin, é o que parece, né? Melhorou, porque é a pista muito ondulada, né? Eu acho que é a pista mais ondulada que tem na Fórmula 1 hoje. E o carro foi bem, entendeu? O carro foi bem. Não foi tão bem quanto na Espanha, mas a Espanha é a pista mais plana, né? Da Fórmula 1. E o Canadá é mais ondulado. O carro foi bem, né? O carro ainda tem um arrasto
problema da Mercedes é esse, o carro ainda tem um arrasto, e é um problema muito ruim de eles resolverem, muito difícil de eles resolverem, porque o carro tem dois problemas. Ele tem um arrasto e ele tem uma traseira um pouco solta demais. Ou seja, né, é um problema que é oposto. Para você resolver um, você piora o outro, entendeu? Na questão de asa, né? Você pode pôr menos asa para tirar para o carro ter menos arrasto, mas daí o carro vai ficar mais traseiro ainda. Então, é um problema que não é fácil resolver, não. E tem que resolver por baixo do carro, não adianta querer resolver por cima, porque aí fica. Aí não tem como, né? Aí fica. Então, eles vão ter que resolver isso lá no assoalho com o difusor ali atrás, né? Para ver se prende mais a traseira, porque os pilotos ainda têm aquela dificuldade na saída de curva, que eles têm que esperar um pouquinho mais para dar o pé, porque senão a traseira vai embora, entendeu? Não é que sai traseira na entrada de curva. O problema é na saída de curva. A traseira, quando ela sai na entrada de curva, você arruma, você volta o volante, quando ela sai, até ela ajuda, depende do piloto, pode até ajudar ele a fazer a curva. O Verstappen faz muito curva assim, né? O problema é na saída, quando você dá o pé, entendeu? Quando você dá o pé, se a traseira vai, aí é complicado. Aí é complicado. Então, esse aí eu acho que agora é o problema que a Mercedes tem que resolver. E eu acho um problema bem difícil de resolver, porque tem que ser por baixo, tem que ser na questão do assoalho e o difusor. Não pode pôr asa. Se puser asa, mata o carro. Mata o carro. E aí, Fábio Campos, e esse desempenho da Mercedes? Bom, eu acho que é promissor. Eu acho que talvez seja mais promissor tecnicamente do que o GP da Espanha, porque o GP da Espanha tinha tudo aquilo que a gente falou, né? Um histórico favorável na pista, né? Uma condição que o carro gosta. Esse final de semana foi bem diferente. Aliás, eu acho que foi bem diferente para o Verstappen. Eu acho que o Verstappen não passeou, não. Mas no caso da Mercedes, eu acho que é bem promissor porque eles se mantiveram muito perto. A pista confirmou a minha expectativa de ser mais para Aston Martin do que para Mercedes, essa questão das retas, essa questão, enfim, do carro não ter um ambiente tão saudável para ele. Mas a Mercedes se desempenhou bem. Se você analisar como o Hamilton e o Alonso fizeram ali uma corrida de igual para igual, é um desempenho bem promissor da Mercedes, embora, né, vai ter gente que nunca vai se convencer, mas é aquilo. As atualizações deram ali alguns décimos e vai ser assim, vai haver alternância. Muita gente achou, não, chegou, agora vai ser a perseguidora. Não vai. Inclusive, porque para mim, quem vinha muito forte nesse final de semana era a Ferrari. Na sexta-feira se desenhou uma Ferrari muito forte. Aí depois os caras na chuva no sábado foi tudo por água abaixo. Mas tecnicamente a Ferrari foi até mais forte do que a Mercedes na sexta-feira, mas a Mercedes parece ter achado realmente um caminho, né? E vem uma atualização aí mais forte na Inglaterra. Mas está atrás da Aston Martin ainda, né? Tá atrás, né? Eu acho que vai variar de pista para pista, eu acho. Acho que é uma variação. Porque ali o Alonso... A Martin também tem o problema do arrasto, né? Mas a atualização da Aston Martin melhorou bastante nesse final de semana. Melhorou. Essa questão da velocidade reta. Né? Ainda tem. O Speed Trap, os caras agora estão no meio, eles estavam lá embaixo. Agora, nesse final de semana, eles ficaram no meio no Speed Trap de sábado. Isso já é um avanço, né? Já é um avanço. Não vamos colocar aqui hoje, eu já coloquei no meu vídeo de domingo. A gente colocou de novo aquela. Eu sempre esqueço o nome daquilo. Aquela pista onde mostra na classificação os dois primeiros. Sei, aquela animação. Ilustração. Como é que chama aquilo? Animação, sei lá. Só que dessa vez estavam os três, né? Tava o Verstappen, o Alonso e o Hulk, né? E aí lá você vê de novo, né? Pela quarta vez seguida, que é nas retas que a Red Bull tira a diferença. Em todas as retas. A reta não precisa ser longa. Quanto mais longa, melhor. Tira mais ainda, mas... Em qualquer reta basta ter 300, 400 metros, já tira uma diferença, né? Mas ali não é só o motor também, tem a questão da saída de curva, né? Eu acho que esse é uma questão do arrasto. É uma questão de arrasto, mas não é só o motor, é arrasto e o carro não sair de traseira na hora que o piloto dá no acelerador, né? Porque se sair de traseira, ele tem que esperar um pouco, né? Aí não dá. E o Alonso perdeu o segundo lugar para o Hulk
no final ali, na chicane final, e na reta do box. Que até ali vinha ali com o Hulk, só que aí o Hulk foi muito melhor a 13 a 14 e deu uma puta estilingada na saída da 14 que o Alonso não conseguiu dar. Não, mas as condições. Peraí, as condições que os dois fizeram foram completamente diferentes. O Alonso fez uma volta muito melhor do que o Hülkenberg e a bandeira vermelha veio 4 segundos antes dele cruzar a volta. Ele faria uma volta muito melhor. Eu tô falando da volta que valeu. Na volta que valeu. A do Hülkenberg foi num momento, a do Alonso foi. É que estava chovendo, né? Mas a do Alonso vinha para melhorar, só para deixar isso registrado. Mas a do Hülkenberg e a do Verstappen foi basicamente no mesmo momento. Sim. Né? Foi o Alonso que foi em outro momento, mas a do Hulk com o Verstappen foi uma pena. tempo na pista. O Hülkenberg, depois que ele faz a volta, os mesmos 4 segundos, mais ou menos, a bandeira vermelha vem, né? Então ele se beneficiou. Foi uma pena que o Hülkenberg foi punido, né? Ia dar um temperinho ali na largada, né? Eu achei um absurdo a punição dele, como eu achei um absurdo a punição do Norris durante a corrida. Que isso, esse cara é tão louco. Pode frear o pelotão assim, do jeito que ele quiser, então? Pô, aí você vê a Indy depois, né, Mel? Pô, Mel, aqui como corrida não tem nem comparação, entendeu? Não, mas a punição do Norris é diferente. A punição do Norris é no momento da bandeira do safety car. Ele freia o pelotão. Ele freia o pelotão, mas todo mundo faz isso. Não, mas tem que punir. Uma hora tem que começar a punir, tá errado. Mas todo mundo faz, nunca é punido. Aí, de repente, agora vamos punir. Sem avisar antes. Tem que começar a punir. Lá no Azerbaijão, o Stroll fez isso. Então, erraram no Azerbaijão, mas a regra diz isso, Adalto. Não tem que avisar antes, tá na regra. O cara não pode fazer isso. O Bottas fazia isso quando era ele e o Hamilton. Se erraram lá atrás... A Red Bull fazer isso várias vezes. Se erraram lá atrás, tem que acertar agora. Porque, inclusive, agora usaram um artigo do regulamento, que é o tal do conduta antidesportiva, que o próprio André Stella falou. Acho que eles vão começar agora, eles estão usando a McLaren para dar o pontapé inicial num novo jeito de punir, como o André Stella falou. Se está no regulamento, você pode frear o pelotão. Eu não ter avisado antes que iam fazer isso, porque Tem que avisar antes, Adalto, tá na regra. Na regra, você era uma regra que não era cumprida. Eles então tem que cumprir a regra. Cumpriu a regra. Então tem que cumprir a regra. A do Hülkenberg foi por causa Se tem uma regra que não cumpre, você não cumpre ela, se não tem punição. Então, não pode assassinar ninguém. Você mata 10 caras, não acontece nada com você, você vai lá e mata o 11º. Aí não quer dizer que está liberado matar. Não quer dizer que está liberado matar. Enfim. O Hülkenberg foi diferente. O Hülkenberg foi porque acelerou em bandeira vermelha. Ele nem negou isso. Eu também concordo com a punição. É uma pena ver o cara sair da segunda posição, mas não pode acelerar em bandeira vermelha, gente. Vocês querem que acelere em bandeira vermelha? Não pode. Que aí já são punições. É porque eu não concordo com nenhuma punição quando essas punições assim de ultrapassagem, né? Aí essas são muito críticas. Essas aí são. realmente não concordo. Agora essas técnicas, para mim, não tem o que discutir. Ele acelerou em bandeira vermelha. Eu não concordo com nenhuma das duas. Na hora que se o cara bater num trator, então, você vem cá e lembra disso que você falou. Entendeu? Se o cara bater no trator. Porque os caras criam a regra pós-Bianchi, criam a regra pós-Gasly, no ano passado em Suzuka, que o Gasly não teve culpa. E não pode acelerar em bandeira vermelha. Ele acelerou, tem um rádio do Hülkenberg que fala, eu vou acelerar. E aí foi fatal. E aí o cara não tem nem defesa. Né? Ele assumiu, né? Assumiu. Mas foi uma pena, né? Porque é uma pena, claro que é uma pena. Para mim, a única punição certa ali na classificação foi a do Sainz, que ele realmente quase mata o Gasly. Ele parou o carro ali, com o Gasly a 300 por hora vindo atrás. Eu achei até que foi pouca, por exemplo. Na entrada da reta, tomou 6 posições, tomou só 3. Para mim, essa aí realmente, porque essa é perigosa, essa pode realmente, isso podia dar um acidente fatal até. As outras, para mim, é uma frescurada do cacete. Agora, você falou da Ferrari aí, Fábio. Ficou uma discussão no meio da prova se a estratégia da Ferrari foi boa, foi ruim. Você acha que fez diferença a Ferrari ter ficado na pista aquela hora com pneu médio? Fez muita diferença, porque eles passaram a correr no ar limpo, onde eles queriam ar limpo, né? Eles queriam pista livre. E eles estavam presos ali, eles estavam encaixotados ali. Ainda tinha o Ocon, tinha o próprio Albon, tinha as McLarens, aí eles se liberaram, e foi fundamental, porque eles conseguiram melhorar a posição deles e chegaram aonde poderiam. A dúvida durante a prova era aquela, será que eles vão ter que parar? Se eles tiverem que parar, eles vão ter perdido a oportunidade de parar com o safety car, que é a parada barata, como eles dizem em inglês, na tradução.
Mas não, eles aguentaram, eles foram até o final, não foram tão geniais quanto o Alex Albon, que depois eu quero falar sobre ele. Esse foi magistral. Mas a estratégia na corrida, onde a Ferrari bateu cabeça foi no qualify, né? Porque o Leclerc fala, vamos de intermediário. Não, fica aí, fica mais um, vamos de slick. A Ferrari, uma coisa que me incomoda na Ferrari é que não tem uma palavra final, né? Assim, eles ficam debatendo as coisas durante a corrida, assim, parece que não... Bruno, é isso mesmo. Tem um briefing, né? Os pilotos estão ditando a estratégia. Há uma frase do Vasser, que estava nas matérias, digamos, nos race reports, nas coberturas de corrida de muitos sites, que é o Vasser falando, não, os pilotos quiseram ficar na pista. Ou seja, no domingo. Ou seja, quando os engenheiros se meteram no sábado, não foi tão, embora o Leclerc tenha tido a chance de fazer uma volta que dava para fazer Q1, dava para ir para o Q3. O Leclerc também tem culpa na situação. Mas durante a prova, os dois pilotos quiseram ficar na pista, segundo o próprio Vasser, eu não ouvi os rádios, e deu certo. Ficar na pista foi uma estratégia corretíssima da Ferrari. Incrível, né? Porque é um carro que até outro dia era o maior gastão de pneus. Isso foi surpreendente também, né? O carro que mais gastava pneu, de repente, pôde ficar mais... Mas é porque no Canadá, a seta foi invertida. No Canadá, a luta era para aquecer o pneu. O Canadá não tinha que preservar. Esse é justamente o termômetro, para quem está em dúvida do que eu estou falando. Se a Ferrari conseguiu fazer uma parada só, e numa boa, e foi bem... o sacramentar de que no Canadá... Isso atrapalhou a Red Bull, porque a Red Bull se dá muito bem quando está todo mundo poupando, a Red Bull vai lá e senta o pé e não sente. Isso atrapalhou um pouco. O Verstappen estava falando, né? Eu tive que acelerar mais do que eu queria, entre aspas. Então, isso aí para a Ferrari foi muito bom. Agora, no final de semana, que a Ferrari tem a chance de ter um ótimo resultado, porque para mim era mais forte até do que Aston Martin e Mercedes. Aí no Qualify, veio a chuva virou tudo. Mas é uma oportunidade perdida. Sem dúvida é uma oportunidade perdida. Aí que o Leclerc saiu da pista e o Sainz bateu, né? Agora, um dos estrategistas da Ferrari não estava lá, né? Ele foi lá para Elkhart Lake, para ser estrategista do Hertha, né? Do Brian Hertha, né? Do Colton Hertha. Colton Hertha, desculpa. Pelo amor de Deus. Já nós vamos falar da Indy. Meu Deus do céu. Ele quer falar da Indy hoje. Vocês veem que a Fórmula 1 não tá... Legal, isso é legal. Mas isso é legal, eu acho ótimo, eu acho fantástico, né? E, inclusive, ele devia estar torcendo muito pro Leclerc essa corrida, porque o Leclerc foi com o capacete do Gilles Villeneuve, né? Nossa. Igual o que nós estamos vendo ali na imagem ali do QG do Auto mas deu polêmica, viu? Deu polêmica, o Jacques Villeneuve é chato, hein, meu? O Jacques Villeneuve, vulgo o maior mala que já pisou na Fórmula 1. Não, mas não foi o Villeneuve, não, viu? Ele consegue, o Jacques Villeneuve, ele consegue ser mais mala que o Nelson Piquet. E olha que é difícil. Ele é muito mala, né? Não foi só o Villeneuve, não, viu? Foi a irmã do Villeneuve. A irmã, a família. Ficou, e aí tinha que dar autorização. Enfim, se fosse o Leclerc, sabe o que eu teria feito? Eu teria feito o seguinte, eu tô fazendo homenagem. Não querem, não? Então tá bom. Vou correr com o meu, fica aí. Mas ele tirou. Ele corre com o capacete no FP1, dá a polêmica, ele não corre com o capacete no FP2, no FP3. Aí depois fazem as pazes, a família vai lá, é recebida, aí ele volta com o capacete. Volta com o capacete. E eu não voltaria. Quando o Fábio fala FP, FP1, é TL1, TL2, TL3. É que ele vê na transmissão internacional. Ele vê a transmissão de fora, isso que ele fala. Mas qual que foi a polêmica do capacete, afinal de contas? É por causa dos patrocínios? Eu vi que foi por causa disso, não? Eu vi que foi por causa disso, não foi a irmã, não. Foi o Jacques Villeneuve que reclamou. A família não foi consultada, né? E aí não gostou. Aí você pode discutir, tem que consultar mesmo. Enfim, dizem que quando é um capacete do Senna, a família é consultada. Tem uns capacetes que são meio icônicos, assim. Eu acho que foi uma chazinha. O cara quer homenagear, né? Deixa o cara homenagear, né? Se fosse fazer uma homenagem em casa, pelo amor de Deus. Mas no fim deu certo, né? Elas tiraram foto com ele, o capacete, tudo. Foi. As duas, né? Não, o Jaque não foi, não, né? Aquele mala. Não, ele estava lá, ele estava lá. O Martin Brundle entrevistou ele no Grid Walk lá da Sky Sports, e o Jacques Villeneuve falou, não, mal entendido, o Leclerc não fez nada demais, e tá tudo resolvido. Sei, tá bom então. O Fábio comentou aí do Alex Albon, eu achei que ele foi o melhor do final de semana, não sei se vocês concordam aí comigo, mas... Eu acho que é uma das grandes atuações de 2023, inclusive. Realmente. Sensacional, né? Ultrapassagens, defesa de posição, né? Ele pôs todo o cardápio ali, né, na pista, né? Pois, e os caras atrás dele abrindo o DRS, aquelas duas super retas, e ele sem DRS, segurando os caras, impressionante, sem andar devagar.
Não é que ele estava andando devagar, não, ele estava andando rápido. Né? E ele fazia muito bem a chicane antes do hairpin. Ele fazia onde bateu o Russell e quase bateu o Vespa. Ele fazia muito melhor que os caras que estavam atrás. Ele abria um pouquinho naquela retinha até o hairpin. Aí ele freava antes dos caras. Os caras chegavam tudo na freada, embutia nele assim. Só que aí, quando os caras chegavam, ele já estava acelerando, entendeu? Os caras ainda tem que tirar o pé do freio para voltar, para ir no acelerador. Ele já dava uma estilingada de 100 metros ali. Esquece, pode pôr o DRS que quiser. Era muita diferença como ele correu bem, como ele andou bem. Impressionante. Sangue frio também, né? O piloto é impressionante. Sangue frio também, né? Porque ali, igual você falou, você tem que frear antes e tal. E o ímpeto de frear depois é grande. Exatamente. Fala. E os caras põem embutido nele, né? 5 caras atrás dele, né? Querendo engolir ele, não cometeu um erro, nada. Impressionante. Impressionante mesmo. Muito bom, muito bom. Já está merecendo um carro melhor também, hein? Né? Recebeu, né? Recebeu a atualização aí, o carro dele bem diferente do Sargent, né? Já bem mais atualizado e atualizações fortes, né? Fortes, acho que foi o carro que mais atualizou. Eu acho que o da Aston Martin talvez seja ali ombro a ombro, né? Porque a Aston Martin mexeu bastante nesse carro para essa corrida. Mas enfim, Bruno, eu acho que é um exemplo raro, cara, de execução, piloto e equipe quase que perfeito. No final de semana todo. Porque o que os caras fizeram no qualifying foi sacada genial. Né? O qualifying que teve um Q1 de um jeito, o Q2 de um outro e o Q3 de outro, um molhado, um secando, um vai para o slicks, volta para o intermediário, um espera, um bandeira vermelha, para tudo, acaba no meio. Cada um dos Qs, que eu posso falar, né? Eu não posso falar FP, mas eu posso falar Q, né? Okay. Não, é Q pode. Vocês tinham que falar. Na verdade, você pode falar como você quiser. Como você quiser, a gente só explica. Vivemos numa democracia. Não, eu estou brincando, vocês têm razão de traduzir o FP para o TL, vocês têm razão. Mas o que o Albon fez no Q2 foi sensacional, porque todo mundo saiu de intermediário e o cara falou, vou de vermelho. E ele foi de vermelho. E saindo de vermelho, ele conseguiu ficar na pista, deixar passar a parte do intermediário, virar para o vermelho, para o pneu slick. Ele já tinha uma temperatura muito melhor no pneu. Nem o Verstappen depois consegue bater o tempo dele, porque aí começa a chover de novo, enfim, aí volta para o intermediário. Então ali ele se garantiu. Então ali foi a primeira coisa. Foi para o Q3 por uma sacada, né, por uma ótima sacada. E pilotagem também, claro. Aí vai para a corrida, é uma execução também absolutamente perfeita, porque parou na volta 12, 58 voltas com pneu branco. Ninguém fez isso, ninguém. Dos que fizeram uma parada, ninguém fez um stint tão longo. O stint dele foi o mais longo. E isso é muito importante, porque não é fácil, né? Não é fácil o cara fazer 58 voltas. Ok, repito, esse final de semana os pneus não estavam se desgastando como é a regra. Esse final de semana foi, por isso que eu falo, seta invertida. Lutar para aquecer, e não lutar para preservar o pneu, não deixar o pneu aquecer. Mas ele se deu muito bem nisso, ele não tá nem aí para isso, ele não tem que estar nem aí para isso, ele tem que jogar com as regras que estão na frente dele. Então, o manusear dos pneus, e principalmente isso aí que vocês falaram, né? Não deixar o carro derrapar na saída do hairpin, porque se o carro dá uma derrapadinha ali, meu amigo, tchau. Esquece, já vai embora. Então ele fez todas as saídas do hairpin muito bem feitas, muito bem executadas. E aí ele combinou com a velocidade reta da Williams, que a gente não pode tirar isso da equação. Por isso que eu falo que é uma execução boa de piloto e de equipe. Porque a velocidade reta da Williams, né? Vocês ficam lá zombando do assoalho da Williams, o assoalho da Williams tem essa vantagem. É o carro mais rápido de reta. Aqui, ó, o Speed Trap, traduzindo, ponto de velocidade mais alta, no sábado, que é quando eu sempre pego, porque condições são mais ou menos iguais, embora molhado esse final de semana é difícil ter condições idênticas, o Alexander Albon mais rápido, 338 km por hora, contra o segundo mais rápido, o Verstappen, 332. Olha a diferença, 38 para 32. Ou seja, a Williams tem velocidade reta, a Williams vai em... Eu já contei aqui para vocês, né? A Williams tem uma tabelinha na fábrica dela, de verdade, com os melhores circuitos. O Canadá está entre eles e Monza é o primeiro da lista, dizem. É o primeiro da lista. Então é um carro que vai muito bem em Monza. Mas o Alex Albon, só para matar aqui, Bruno, eu me lembro de uma das primeiras coisas que eu falei do Alex Albon, quando a gente começou a falar do nome do Alex Albon, em 2019, que foi o primeiro ano dele, o primeiro ano dessa volta do Loucos. Eu me lembro muito bem de citar aqui. O Alex Albon, ele tinha um histórico de lutar contra o Leclerc na Fórmula 3 e defender
não entregar a posição para o Leclerc. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro que... Quem que é esse álbum? Eu me lembro de citar. É um cara que na Fórmula 3 encarou o Leclerc no sentido de defender posição e o Leclerc cortava um dobrado. Eles eram da mesma equipe. Então é uma característica do cara. O cara é um ótimo defensor de posição. Talvez não plástico, Bruno, como o Magnussen, mas é um cara que tem ali a frieza de guiar tecnicamente, porque ele já fez isso outras vezes. Ele fez isso na Austrália no ano passado. Ah, foi. Então a gente está vendo aí um estilo de guiada que é legal, que tem essa característica. O cara consegue preservar pneu muito bem. E consegue ter a frieza para defender posição. Não apaga o que ele fez em Melbourne. Eu acho que Melbourne o que ele fez é muito grave, porque ele jogou fora pontos que eram importantíssimos para o Williams, e aí por ser o Williams, ele bateu, deixa, né? Se fosse um Leclerc, um Pérez, iam ser criticados justamente, ali é imperdoável, mas agora ele meio que, né, que coloca ali a marca dele, a Williams pula, né, deixa a AlphaTauri lá para trás, e uma atuação muito, muito interessante mesmo. O álbum, para mim, é hashtag melhor do que Gasly. A AlphaTauri... Você acha que ele merece um carro melhor já, não? Por tudo que ele está fazendo lá? Mas aonde, né? Esse que é o problema. Eu queria ver um pouquinho mais, Adalto. Eu queria ver um pouquinho mais de consistência. Mas é um ótimo piloto. Mas aonde também? Bruno? Não sei, não sei. Por exemplo, se... Alfa Romeo, Alfa Romeo, própria Alpine, própria, sei lá, digamos que alguém pegue o Norris, ele para a McLaren, eu vejo ele, eu acho que o Albon merece um carro melhor. Ele merecia Aston Martin, né? Mas tem um cara lá que não vai sair, não. Nossa senhora. O Stroll... O Alonso ia passar um dobrado com ele, hein? O Stroll... Não ia ser esse passeio, não, hein? Não, aqui, e a Red Bull? Ele ainda é piloto da Red Bull, não é? Piloto da Red Bull. Parece que tem uma ligação ainda, tem gente que diz que não tem, mas ele saiu muito fácil para o Williams. Mas tem Red Bull lá no capacete, né? Eu acho que hoje ele é um piloto melhor que o Pérez. O Pérez está assim completamente batido, né? Essa é a palavra que eu posso usar, é essa, né? Tá batido, né? O Pérez não acabou, né? Assim, não tem nem mais aquele resquício assim de algum tipo de... não tem mais nem aquele resquício assim de que a gente olhava, assim, não, talvez numa circunstância ele possa desafiar. Acho que acabou, né? Sabe uma coincidência do Pérez, Bruno? Não sei se vocês vão lembrar. O Pérez, quando ganhou no Azerbaijão, tanto a corrida curta quanto o GP, saiu declarando guerra ao Verstappen. Que não ia mais tirar o pé pro Verstappen. Que ousado, né? Mas isso aí ele tinha razão. Ele não tira mais o pé pro Verstappen porque ele não tem mais essa oportunidade. Que não ia mais... Se fizessem... Começasse a atualizar o carro a favor do Verstappen, iria botar a boca no mundo, declarou guerra. Né? Ele fez isso, acabou. Não fez mais nada. É a terceira ou quarta corrida seguida que ele não faz nada. Mas aí Ele fez a pole em Miami depois disso aí ainda. Fez a pole em Miami. Ele tava 3 segundos atrás da Ferrari e acabou a corrida em 10 segundos atrás, uma coisa assim. Ele não chegou perto, né? Ficou desfilando ali na pista, né? Ele deixou a Ferrari escapar, inclusive. É muito sério. Em 8 qualifies no ano, ele não chegar no Q3 em 4, né? Isso é um absurdo. Isso é muito sério. Com esse avião na mão. Se é questão de pressão, eu não gosto de entrar nessa área. O Christian Horner até insinua, né? O Christian Horner até falou, olha, depois de Barcelona, ele falou, olha, o Pérez tem que tirar o campeonato da cabeça e tirar essa pressão e voltar a andar o que ele tem que andar. Eu não sei se é pressão por isso. Se for, a pressão agora é outra. Porque agora ele está a 9 pontos do Alonso. E ficar atrás do Alonso não vai pegar legal para ele, hein? Não vai pegar legal. Apesar de que eu acho que o Alonso tem muita chance, mas não vai ficar legal. Então ele não chegar no Q3 em 4 corridas é algo sério. Como o Adalto falou, poxa, pelo menos pressionar as Ferrari, eu acho que dá para exigir, né? Pressiona, embute. O final da prova eu até entendo, o cara larga, aí ele fez a parada no box, né? Ali para fazer a melhor volta. Volta mais rápida. No finalzinho de prova, mas a corrida toda ele largou atrás e chegou atrás das Ferraris, né? É muito pouco isso. Fábio, realmente ele chegou 10 segundos, porque se você descontar, na verdade ele chegou 30. Mas aí desconta os 20 segundos da parada, que ele fez para fazer a volta mais rápida, dá 10 segundos da Ferrari isso, entendeu? É um absurdo. Eu acho que a questão do Pérez, eu acho o Pérez um ótimo piloto, a história do Pérez mas é um ótimo piloto brigando contra pilotos ultra geniais. Tá aí o pódio do Canadá,
que é um pódio ultra simbólico, né? Do talento que a Fórmula 1 tem. Mas ele tá brigando numa liga que é acima da dele e ele vai pagar. As pessoas vão chamá-lo de piloto ruim porque ele vai pagar pela percepção. O automobilismo é percepção, né? E eu acho que o problema dele em 2023 não é perder o título. Eu acho que todo mundo em sã consciência esperava que ele perdesse o título. Mas é que ele não vai dar nem esperança de arrastar uma briga para talvez um pouquinho lá na frente. Eu acho que isso aí vai pegar mal com ele. Eu acho mais, assim, eu acho que a questão é que talvez ele não chegue a ser o vice-campeão. E aí, meu amigo, aí complica. Eu acho que ele vai melhorar. Eu não acho que ele vai ficar assim até o final do ano. Eu não acho que porque ele vai pegar o acontece é o seguinte... O Alonso tá só 9 pontos atrás, né? Sim, é o que eu falei. Porque o que você tem que fazer, a análise tem que fazer é uma análise de pilotagem. Por exemplo, que a gente estava falando Exatamente. do Albon aqui, né? Exatamente. O Albon, na hora que ele faz as curvas ali no Canadá, você vê que o cara tá tão focado em fazer o que ele tem que fazer, que no caso era segurar e tal, que ele não sente a pressão. Isso eu senti a pressão, né? Não sente a pressão de, por exemplo, você tá com 5 caras atrás de você, mas você freia antes para fazer a chicane. Porque você sabe que você precisa segurar e tal. O cara, quando tá sentindo essa pressão que o Pérez provavelmente tá sentindo, deve estar se cobrando, ele começa a querer andar mais que o carro, E aí, meu amigo, porque para quem imagina, por exemplo, uma pista que tem muitos S's, como o Canadá, né? O S... nós falamos isso aqui semana passada, né? O segredo não é você entrar pendurado nele. Isso. Se não acontece igual aconteceu com o Russell, que entrou pendurado lá na segunda perna, pegou a zebra e bateu no muro. Isso. Você tem que vir devagar. O cara, quando ele está pressionado, ele perde a capacidade de fazer essas... Que é a diferença dos grandes campeões. Eles podem estar pressionados ou não, eles sempre mantêm aquela pilotagem redonda e tal. O cara começa a querer andar mais que o carro, querer frear em cima das curvas, aí... Tem alguma coisa ali que não tá indo. Você vê no qualifying, né? Ele também teve a chance, assim como o Leclerc, ele também troca atrasado. Mas mesmo assim, ele teve a chance de fazer lá a tal bunker lap, né? Que é a volta de segurança, a volta de garantia. E a volta dele é 7 décimos mais lenta que a do Verstappen. Aí tem alguma coisa ali que não, tem alguma coisa ali que não tá funcionando. Então, porque um carro desse, se você pilota redondo, ele praticamente vai sozinho. A diferença é que o Verstappen tira mais do que tem, né? E aí ele não vai chegar no Verstappen. Mas para ficar atrás do Verstappen e à frente dos adversários, é só ir redondo. É só ir redondo. E ele aparentemente não está conseguindo. Que é uma coisa que eu achei que o Pérez fosse ter de diferencial em relação ao Gasly e ao Albon quando eles correram na Red Bull. Porque como ele é mais experiente, ele não ia sentir dessa forma. Mas a gente falou isso aqui. Você lembra que a gente falou isso aqui quando ele foi contratado? Esse cara tem caixa para não entrar na espiral descendente. Tem caixa para não entrar no turbilhão. Talvez. Quando o cara entra no turbilhão, aí para sair é difícil. É aquilo que a gente já falou também, né, Bruno? Quando você põe um cara para disputar um título mundial, totalmente diferente. É outro campeonato, é outras pistas. Você pode ter corrido 12 vezes no Canadá. Correr no Canadá, disputando o título mundial, é outra pista. Então, é aí que o cara vai se perdendo. Mas eu repito, eu ainda acho que tem alguma coisa abaixo do normal que tem que ser resolvida nisso aí. Eu acho que a Red Bull faz muita pressão no segundo piloto. Não é de hoje isso. Mas também dá um foguete, né, pro cara, né? Mas nesse ano não precisa fazer, né? Não precisa fazer nesse ano. Mete muita pressão no segundo piloto, entendeu? Já tirou 2 vezes o segundo piloto do meio do campeonato. Eu acho que isso prejudica um pouco o segundo. Qualquer um. Agora eu estou falando do Pérez, né? Eles não apoiam nunca o segundo piloto, entendeu? Então precisa ter um apoio, ele precisa sentir alguma segurança. Acho que isso ajuda o cara também, entendeu? Não, ao contrário, o Helmut e o Marco vai e fala cada uma. Entendeu? Dá na medalhinha dos caras, entendeu? Toda corrida ele vai lá e dá na medalhinha. Aí o cara, o meu próprio... Tudo bem, não é o chefe de equipe, mas ele é o conselheiro lá, ele é o... Né? Ele manda quase tanto quanto o Christian Horner, tudo. E fica dando na medalhinha toda a corrida, entendeu? Então isso aí, eu não sei, isso aí eu não vejo isso como uma coisa positiva, só tem negativo nisso, entendeu? E pode chegar, quer dar uma bronca no pé, chama ele numa salinha e fala. Agora, ir na imprensa para falar as coisas que ele fala, eu acho errado. Mas não tô vendo ele metralhar o Pérez, não. Metralhou. Não tô vendo ele metralhar o Pérez, não. Uma crítica aqui, outra ali, às vezes, o cara sempre vai falar, mas eu acho que ele foi muito mais duro com o Gasly. Muito com o Gasly, ele foi bem mais duro. Não, com o Gasly foi muito pior. Foi muito pior. É isso aí. Bom, agora a Fórmula 1 dá uma parada esse final de semana e volta no outro final de semana com a Áustria, não é isso? A Áustria, a
A Fórmula 1, Bruno, vai voltar no dia 2 de julho. Aham. 2 semanas. Você sabe que no dia 3 de julho, no dia seguinte, completa um ano da última vez que a Red Bull perdeu uma corrida no fim de semana normal. Ou seja, sem sprint. As duas últimas vezes que a Red Bull perdeu foi sprint. Ou seja, se tem alguma coisa que pode parar a Red Bull, chama-se sprint. Quem viu a Red Bull na sexta-feira no Canadá, corrobora ainda mais, que a Red Bull na sexta-feira não estava confortável. E a Áustria, Bruno Aleixo, daqui a 2 semanas, é sprint. A Red Bull ganhou 20 das 21 corridas, das últimas 21 corridas, contando o sprint. Ela ganhou 20 das 21. A sprint que ela perdeu, que você está falando, é a do Brasil, né? O que o Russell ganhou, né? Isso. As duas últimas corridas que ela perdeu foram sprint. Ela não perde uma corrida normal desde a França, ou seja, ela vai completar um ano sem perder uma corrida normal. É bastante coisa, né? É bastante coisa. E agora vai pela primeira vez, pela terceira vez na sua história, vai tentar la 10ª, como diziam os fãs do Real Madrid, porque são 9 vitórias seguidas em 2013 foi cortado, 9 vitórias seguidas no ano passado foi cortado e agora está com 9 vitórias seguidas. Não, mas vai ganhar. Nessa pista aí, que é um quadrado só de reta, de esquina, 4 esquinas, né? E aí eles fazem um dente ali para ter 2 curvas para a esquerda. Essa pista é para Red Bull, porque é muita reta, as curvas tudo 90 graus. Eu acho que eles vão ganhar fácil, tanto a sprint quanto o GP. E com o Pérez dessa vez, provavelmente em segundo. Porque se o Pérez dessa vez não for segundo também, vou te falar, porque essa pista é muito para eles, mano. Muito sprint muda tudo, só uma hora, os caras erram no acerto ali. Ou aliás, chuva, né? só um parênteses, Bruno. Cancelar um TL, não FP, cancelar um TL1 por falta de estrutura interna é grave, hein? Não pode se repetir, é grave. É verdade. Bem lembrado, né? Fizeram uma coisa até que eu acho que tiveram muito bom senso, é uma coisa histórica de mudar um regulamento sem estar previsto para dar mais meia hora no FP2. Antigamente eram totalmente, não está na regra, não podemos fazer. Fizeram um negócio de improviso para premiar o público, ok, bonito, mas não dá para você perder um TL por causa de problema de câmera interna, não dá. Isso é Fórmula 1, gente, isso é Fórmula 1. Já pensou se fosse aqui no Brasil isso? Já pensou se fosse no Brasil? Meu amigo. Muito bem, vamos para Road America, vamos falar da Indy, né? Agora o Adalto vai ficar feliz, né? Que é a pista que ele gosta. Vitória do Alex Palou, né, Adalto? Como anda bem o moleque. Anda muito bem, né? Eu acho que o piloto ideal seria da Indy, seria a mistura dele com o Herta, porque o Herta é mais rápido que ele. Só que ele tem uma cabeça 10 vezes melhor que a do Herta. Então, apesar que o Herta dessa vez, a gente não pode falar que dessa ele vez cabeça não. ruim, né? Vocês perseguem o Herta, vocês perseguem dessa vez farmou com a estratégia dele e ele ainda conseguiu se manter ali para chegar em quinto, não foi? Dessa vez é impressionante o que a equipe fez. Foi impressionante o que a equipe fez. Porque faltavam só 16 voltas. Né? E aí ele parou no box. Combustível para 15. O cara tem que fazer 16 voltas de combustível para 15. O cara estava liderando a corrida. Isso aí é o seguinte, essa pista de Elkhart Lake, ela tem essa característica, ela é muito grande, né? Então, uma volta a mais ou a menos de combustível faz muita diferença. E ali, basicamente, os caras têm combustível para dar 15 voltas. Ele parou faltando 16. Falei, mas qual que é a ideia? Ele estava em primeiro, né? Estava em primeiro. E aí ele parou, e no final teve que desacelerar lá e perdeu acho que perdeu 5 Bruno, não é só que a pista é grande. Ela é grande e ela é de altíssima velocidade. Porque ela tem retas enormes. Que é pé cravado total. Entendeu? Então você vira tirando o pé 100 metros antes para poder fazer a curva. Depois que ele parou, né? Mas, meu Deus do céu, o que fizeram com o moleque? Era para ele sair do carro dando porrada nos caras, hein, meu? A não ser que tenha tido algum problema, né? Será que ele estava com problema de consumo antes disso? Teve que parar antes, senão ia ficar pane seca? Porque... Eu até vou contar uma história. Eu fui aqui na Índia, aqui no Brasil, quando foi no Pio, e o Montoya corria pela... Chip Ganassi. Quando o Montoya saiu da corrida, parou no box, ele saiu, meteu o dedo na cara do Chip Ganassi e começaram a brigar os dois. Entendeu? Começaram a brigar, porque
foi uma cagada da Chip Ganassi, eu não lembro qual agora. Uhum. E o Montoya enfiou o dedo na cara dele e começou a fazer assim, não sei o quê. Era o que o Herta devia ter feito, meu. Porque não é possível, a corrida era dele. Uhum. Ele estava liderando a corrida desde a largada, andando direitinho, né? Andando rápido. Ele ia ganhar a corrida, porque o Palou não parecia ter velocidade para buscar. Não, acho que não. Né? Ele ia ganhar a corrida, e tiraram a corrida dele e meteram ele em quinto. Nem no pódio ele foi. Quer dizer, que barbaridade isso. Foi alguém da Ferrari que foi para lá, né? Que maldade, que isso, que absurdo. Você viu a Indy, ô Fábio Campos? Não. Muito não deu para ver. Eu só queria dizer que esse Palou, eu só queria lembrar, a gente já falou sobre isso aqui, esse Palou testou em Austin com a McLaren no TL1 o ano passado e foi muito bem. Os instintos do Palou impressionaram na McLaren naquele treino, que teve 5 estreantes, teve um monte de estreantes. Só deixar registrado isso. Esse garoto ele tem um pezinho na Fórmula 1, até porque ele vai para a McLaren o ano que vem, né? Ele é bom mesmo. Ele é o Palou seria o cara assim, da Indy que eu escolheria como piloto de Fórmula 1. É que não teria o apelo mercadológico, porque ele não é americano, ele é espanhol, né? Mas então, olha a McLaren está olhando para esse cara. Tanto que o acordo de piloto reserva, que a McLaren acho que divide com a Aston Martin, né? O Van Dorn e o Drugovich, não sei, enfim. Eu acho que é também. A McLaren divide com alguém, ele vai só até o final da Indy. Uhum. A partir do momento em que a Indy termina, o terceiro piloto da McLaren é o Palou. Se alguém tiver algum problema e tiver que substituir, até porque tem superlicença, é o Palou. Interessante. E ele agora lidera o campeonato da Indy. Né? Já foi campeão, pode ser bicampeão. Tinha tudo para ganhar as 500 milhas. Se o cara lá não bate nele, o VK bateu nele no boxe, enfim. Ele tinha tudo para ganhar as 500 milhas. Exatamente. Então, esse cara vem muito forte aí. E aquele caso, é impressionante, né? Brigou com a Ganassi, a McLaren chegou a anunciar, igual o Piastri, mas a situação contratuária é completamente diferente, porque o Palou tinha um contrato, que o Piastri não tinha. Brigou, ficou na equipe, aí aquilo que todo mundo pensa, né? Pô, vai ficar na equipe sem querer, como é que vai ficar o clima? Não, tá aí, vai ganhar, vai se despedir da equipe ganhando o título, provavelmente. Quer dizer, pode ser. Pode. Agora, o Adalto, como tá divertido a Fórmula Indy esse ano, né? As corridas estão uma delícia de assistir, briga em todos os setores da pista, o grid cheio, 27 carros, né? Às vezes 28. Às vezes 28. Tudo bem, tem aqueles pilotos assim que não são, né, a nata do automobilismo, mas a galera tá fazendo uma corrida legal, assim, né? Mas em toda categoria tem os piores, né? Até na Fórmula 1 você tem os piores. Mas você tem pilotos bons lá na Indy, entendeu? O grid eu acho bom o grid da Indy. O que vocês acharam? O que vocês acharam da quase porrada que o Power deu no Dixon? Vocês viram isso, não? Você viu o acidente? O Dixon estava lento, né? E aí passou um piloto, quando o Power ele voltou em cima do Power e acabou sendo um acidente até feio, né? Foi uma batida forte. Né? O Dixon não viu ele ali, né? Não viu, claro. E o Dixon pediu desculpa depois, falou, não vi mesmo e tal. Mas o Power querendo bater no Dixon, o Power é bem pavio culto, né? Ele querendo bater no Dixon foi sensacional, né? Não, e o Power também deu uma entrevista nesse final de semana falando do Grosjean, né? Xingando o Grosjean pra caramba, né? Falando, o Grosjean é um idiota. O Grosjean tava doidão também, né? O Grosjean, é difícil defender o Grosjean. Porque assim, a gente até gosta dele, ele é muito simpático e tudo, mas assim, ele para pilotar ele é muito fraco. Ele teve aquele primeiro ano na Indy que foi legal, mas agora, depois que ele foi para Andretti, ele é muito rápido. Eu acho que o Grosjean da Indy é o Grosjean da Fórmula 1. É rápido, mas acontecem coisas. Estabanado, e ele deu uma rodada no início da prova de principiante, né? Assim, o cara vai frear, bota a roda na terra e freia em cima da terra e bate sozinho, sem ninguém pressionando ele, sem estar pressionando ninguém. Não dá, né? Não dá. Não dá. Agora vocês vão pegar no pé do Grosjean igual vocês pegam do Herta, né? Não, eu gosto do Grosjean, até gosto de falar bem do Grosjean, até torço para que ele vai bem, ganhe corrida, mas é difícil demais, né? O Grosjean, nossa. É uma pena, deve ser gente boa demais, mas é uma pena. É uma pena. Não, dá tempo pro cara, gente, dá tempo pro cara. Dá tempo pro cara. Muito bem. Ele é rápido, como o Fábio falou. O problema é o seguinte: ele anda muito no limite e ele anda muito assim, ele arrisca demais.
E ele arrisca quando não precisa arriscar. Mas mais do que isso, eu acho que ele está cometendo uns erros que às vezes é erro de falta de atenção, assim, sabe, de estar, parece estar desatento, desconcentrado, não sei o que está acontecendo. Pode ser. Né? O Marcos Erickson está se achando mais do que ele, né, na categoria, impressionante. Tá. O Marcos Erickson está se achando mais do que ele, é verdade. Tá lá o Marcos Erickson não comete esses erros do Grosjean. Não. Mas ele anda um degrau abaixo. Mas anda mais devagar. Não, e o Marcos Erickson hoje é uma peça valiosa, né? No mercado da Indy É isso aí. Olha só verdade, que frase impactante, né? O Marcos Erickson é uma peça valiosa. Bom, passando aqui para a Stock Car, é um fim de semana de muita emoção, né? Porque o filho do Rubinho, Dudu Barrichello, venceu a segunda corrida. E aí foi aquela... Teve choro, então. Que? Vou falar para vocês. Se tiver crise hídrica, pode chamar a família Barrichello, porque eles resolvem. Eu nunca vi chorar tanto igual esses caras. É uma choradeira. O Rubinho começou a chorar antes do filho, de cruzar a linha de chegada. Aí o filho chorou. Aí o filho que está na Europa lá ligou e também chorando. Eles choram, mas é uma loucura que eles choram. Né? O Barrichello chora quando acorda. Ele já acorda chorando. Nossa, família Barrichello, eu adoro esses caras. Mas vamos falar. Conta aí, Bruno. A corrida foi legal? Mereceu ganhar? Como é que é? O menino está evoluindo? A segunda corrida foi muito na estratégia, né? Assim, aquela coisa de se poupar na primeira corrida para ir bem na segunda, né? E ele ganhou com o Kaká Bueno em segundo, que também esse ano está bem atrás, andando bem atrás, mas conseguiu se aproveitar. E a primeira corrida foi vencida pelo Daniel Serra, que aí esse ganhou assim, né, disparado, né? Ganhou o... Posso falar uma coisa? Diferença o Daniel Serra melhor que o pai. A diferença para o segundo colocado, o Felipe Fraga, foi até fora do padrão Stock Car, né? Que chegou muito na frente, né? E aí, para a segunda corrida, um dado interessante dessa prova é que o Felipe Massa estava muito bem na primeira corrida, muito bem, estava tipo assim, em oitavo, pressionando, andando bem, aí furou um pneu faltando 2 voltas para acabar a primeira corrida e aí matou, né, porque aí na segunda corrida largou lá de trás, não tinha muito o que fazer. Mas olha a perspectiva, né? Olha o automobilismo e a percepção. O Felipe Massa estava muito bem em oitavo, o que mostra a fase dele, né? O Felipe Massa e o Tony Kanaan, eles tomam um pau na Stock Car. Isso aí a gente tem que falar a verdade, porque eles não se adaptaram, né? Não se adaptaram. Pode ser que algum dia venham a se adaptar, mas a princípio não se adaptaram. Por isso que foi uma surpresa, porque o Felipe Massa... Nós estamos melhor buscar o título da Fórmula 1 2008, eu acho que vai dar mais sorte. O Felipe Massa, nós estamos falando dele em oitavo, mas é porque ele está acostumado a andar, é 16º. Não, exatamente. Oitavo na Stock Car não quer dizer que é... Estou falando assim, olha a perspectiva, né? Em algumas curvas, né? Quando você vê a corrida e estão filmando eles, você vê como eles matam o carro, que eles freiam muito dentro. Os dois, tanto o Massa quanto o Tony. O Tony. Eles freiam muito, aí mata o carro na saída da curva, aí passa 3 por eles na reta. Isso. Seguinte. Mas isso aí é um mérito do Rubinho, né? Porque o Rubinho conseguiu virar a chave pro Turismo. O Rubinho não conseguiu, vocês estão criticando o Grosjean na Indy, o Rubinho correu da Indy, na minha opinião. Correu. Mas ele conseguiu virar a chave do Fórmula para o turismo de uma maneira muito... porque é muito diferente. Mas o Rubinho, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Rubinho é muito mais piloto do que o Tony ou o Felipe em qualquer fórmula, em qualquer situação, assim. Eu acho. Na Fórmula 1 dá uma discussão, né? Na Fórmula 1 acho que dá discussão, você não acha? Para mim, não. Para mim, não dá. Eu acho que dá uma discussão. Mas é uma boa... técnico, ele é muito técnico. Muito técnico. Estudioso, né? O Rubinho é um tarado por automobilismo, né? Ele fica em simulador o dia inteiro, ele maluco e tal, e aprende muito, né? Schumacher falava bem. Várias pessoas que a gente já entrevistou aqui no Auto Race, o Luciano Burti falou isso, a Bia falou isso, que o Rubinho entende uma barbaridade de carro, né? Ele bate o olho no carro. Porque essa virada é muito complexa. Essa virada, quem tentou fazer essa virada para DTM, naquele DTM da antiga, né? O DTM que era a Fórmula 1 do turismo, também sofreu. Mika Hakkinen, Ralf Schumacher, o Frentzen, sofrem muito, muito mesmo, né? E o Rubinho foi mais rápido, né? Bem mais rápido. E olha que o DTM é o turismo mais parecido com o monoposto que já houve no mundo. Era, né? Porque agora são carros de GT, são carros de GT adaptados. Né? Exatamente. Bom, mas a gente está falando tanto do Rubinho, mas o Rubinho nessa corrida nem foi bem, já tinha até abandonado, inclusive já estava no
no box para ver o filho vencer a corrida, né? Uma dúvida, Bruno Aleixo, já que eu não estou acompanhando a Stock Car, eu me penitencio por isso. Já houve dividida de curva, pai, filho, não? Eles largaram na primeira corrida lado a lado, né? Largaram lado a lado. Só que largaram 18º e 19º. Então não apareceu, a gente não sabe o que aconteceu. Vamos ver se aparecem as onboards aí pra gente ver. Um parênteses de Juan Pablo Montoya, que foi entrevistado pela Sky Sports há umas 2-3 semanas atrás, e aí perguntaram para ele como é que tá sendo preparar seu filho. Eles sempre perguntam muito do filho do Montoya. E eles correram junto numa corrida de endurance, enfim. Aí como é que é correr com um lado do seu, como é que é correr ao lado do seu filho? O Montoya respondeu: é um saco, porque ele é mais rápido que eu. Eu não acho que o Rubinho encontrando o filho na pista vamos ter uma briga assim muito pesada. Vai tirar o pé. Vai tirar o pé. Então... Vai tirar o pé. Mas assim, vocês vão bater palma para isso. Não, lógico que não. Mas uma coisa boa para Stock Car é que esse tipo de coisa para Stock Car é muito bom porque traz uma publicidade enorme, né? Assim, para a categoria, né? A família Barrichello estando lá e tal. Então o filho dele que tinha sofrido um acidente na pista, na corrida anterior, né? Que a gente até Santa comentou Cruz do Sul, aqui. Eu acho que foi. Tarumã, que bateu, escalou lá subiu o morro. Subiu o barranco e tal. Ficou fora da corrida, né? Porque isso foi no treino. E voltou agora e ganhou a primeira vitória dele. Bom, vamos ver como é que vai ser o final do campeonato. O Gabriel Casagrande é o líder do campeonato, né? Mas a Stock é muito disputada, né? Provavelmente vai chegar na última corrida com, sei lá, 5, 6 pilotos com chance de ganhar o campeonato, né? E dentre eles o Rubinho. Uma pergunta para vocês dois. Eu não sei se o Adalto está vendo todas as corridas. Que nota vocês dão para o nível das corridas da Stock Car de 0 a 10 nesse ano? 0 a 10? Para o nível das corridas, não do campeonato. Das corridas. 8. Eu sou mais exigente, eu dou 6. Porque eu ainda acho que falta aquele... eu ainda acho que o punch to pass da Stock Car é um problema, né? Assim, ele nessa pista agora de Cascavel até não foi, porque a reta é curta, né? Então não foi um problema, deu briga boa. Mas no geral não dá. Né? No geral a gente vê... Goiânia, por exemplo, não tem briga. O cara parece uma certa categoria. Que aperta lá o punch to pass, passa 3 na reta. Interlagos é a mesma coisa. Então... Realmente isso é um problema. E isso porque baixaram 20 cavalos a potência do punch to pass. Para você ver o tamanho do buraco, né? Eles tinham que baixar mais 20, eu acho. Eu acho que um problema na Stock Car que me incomoda é a questão da corrida ser muito curta e ter esse pit stop obrigatório que é absoluto, que vincula um com o outro, né? Da primeira corrida com a segunda, que é uma bobagem, né? O cara troca 4 pneus, aí na segunda corrida tem que parar para trocar um porque o regulamento manda, né? Isso aí para mim é totalmente... Estão disputando, é muito boa a corrida. Quando estão na pista, né? Isso, eles estão na pista, está uma corrida muito boa, trocam tinta mesmo, vão embutido... Não, isso aí é verdade. Você tem muitos pilotos de nível muito bom, principalmente de turismo. Tem esse que eu esqueço o nome, daquele amarelo e azul, que nunca correu em monoposto. Ricardo Maurício, você está falando? Não, o Sérgio Maurício correu, né? Ricardo Maurício. Sérgio Maurício correu. Outro, que ganha corrida bastante, mas nunca foi campeão também. Daniel Serra. Não, Daniel Serra é campeão várias vezes. César Camilo, não é Camilo, não sei o que, Camilo. Thiago Camilo, muito bom piloto de turismo. Agora o filho do Galvão Bueno deu uma caída, mas ele era muito bom também. Pentacampeão. Ganhou 5 vezes, né? 5 vezes. Era muito bom também. O Serrinha é muito bom piloto, na minha opinião, melhor que o pai. Então você tem o Rubinho, que ainda é muito bom piloto. Então você tem muitos bons pilotos lá, né? Então, e turismo é negócio de trocar tinta, de raspar um carro no outro. Isso é assim mesmo. Né? Fazer curva lado a lado, isso é muito legal, né? Então, eu gosto das corridas. Podia melhorar, lógico que podia, como o Bruno falou, corrida curta demais, esse pit stop obrigatório é ridículo. Mas a corrida ser curta demais, eu até entendo, por causa eles querem evitar quebra, para não precisar, né? Porque eles querem fazer o campeonato inteiro com um motor só, não sei. Tudo bem, até entendo, que é uma questão mais de custo isso, né?
Mas o resto, o Bruno tem razão. Por exemplo, esse pit stop obrigatório, isso é ridículo. Entendeu? Não, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. E o push to pass, apesar de eles terem tirado um pouquinho, ainda é muita diferença. Né? 80 cavalos é muita diferença. Entendeu? Então, e mesmo assim você dá nota 8. Mesmo assim, eu dou nota 8. Porque as corridas, quando começa, né, a corrida, principalmente a segunda corrida. A segunda corrida geralmente é melhor que a primeira. É quase sempre melhor que a primeira. A corrida em si ela é boa, entendeu? Ela é boa. Não era melhor fazer uma corrida só maior, não? Eu fui em Interlagos, assisti Stock Car numa corrida do milhão que tinha 1h10 e foi sensacional. Você vê o cara, é quase um tamanho de uma corrida de Fórmula 1 um pouquinho menor. É muito Não, mais eu legal, fui. Sabe qual corrida que eu fui ver? Aquela corrida de duplas. Tava chovendo, corrida espetacular. E aí a parada de boxe não era uma parada de boxe fake, era uma parada de boxe para trocar o piloto, né? Igual Le Mans. Sensacional aquela corrida. Eu me lembro que correu um da DTM, esqueci o nome. Eu acho que 6 você exagerou, viu, Bruno? Pensei que você fosse dar 7. Não, eu dou um 6zinho, acho que pode melhorar bastante aí. 6 é corrida ruim, pô. Não. Não, 6 ruim é 5 para baixo. 6 é passa raspando. Ruim, corrida ruim O filho dele chegava com a nota 6 de 10 na prova, ele me dava bronca. 6 tá ótimo. Corrida ruim é 5 para baixo, igual as da Fórmula 1, entendeu? Fórmula 1 é 4,5, vai. Ó, o Fábio Campos, na MotoGP, o Marc Marques andou caindo de novo, né, nos treinos, né, levou mais um amiguinho junto, não foi isso? Meu amiguinho, de repente a moto saiu debaixo dele. Exatamente. Não, quase se estapearam lá depois nos bastidores. Arrancou o eixo da moto do cara, pra vocês terem uma ideia do tamanho da porrada. O resumo, Bruno Aleixo, eu tenho que terminar o final de semana de MotoGP, eu estou no meio. E na semana que vem, como também tem a rodada tripla da MotoGP, aí no final de semana que vem a gente arredonda mais, mas o Marques já se fala em processo de divórcio com a Honda, porque a moto não para na pista. Era a pista em que ele ganhou 9 vezes seguidas, repito, a maior estatística de um piloto numa pista que eu já vi. E esse ano o cara não conseguiu render, e as motos da Honda caindo, e o Mir machucado, não custa voltar, o outro quebrou a perna. Já se fala que o divórcio do Marques com a Honda é iminente. Agora, para onde ele vai? Aí vai agitar o mercado. É bomba, né? É como o Schumacher mudar de equipe, é como o Hamilton mudar de equipe, é um cara desse tamanho. Então, eu acho que vem bomba por aí. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse negócio dele ficar caindo o tempo inteiro, isso, tecnicamente, como que se define isso? Assim, um cara com o nível dele, né, assim, dos grandes nomes da história da MotoGP, que não para em pé. Não para na moto. A queda que eu vi na sexta-feira, ele entrou na curva e a moto caiu e ele foi embora. Como é que se explica isso tecnicamente? Pois é, você tem que analisar assim, o que a Honda tem acontecido com as Hondas, porque, vamos lá, o Marques ele vai chamar atenção porque ele é o Mark Marques. Mas não dá para individualizar só nele, porque todas as Hondas estão acontecendo isso. Só que o Marques, antes dele se machucar seriamente em 2020, ele absorvia isso. Você tinha imagens icônicas dele raspando quase que o ombro no chão. E não caía. O cara ia de ombro no chão e voltava para a moto. As pessoas ficavam assim. Depois deve ter algum clipe no YouTube aí, procurem. As salvadas do Mark. Coloca lá, Mark 6. Você vai achar coisas que você fala assim, esse cara desafia a lei da física. Depois que ele arrebentou toda essa parte do braço, do punho para baixo, ele não consegue mais segurar da mesma maneira. Só que a Honda sempre se apoiou nisso. Aí é que está o atrito do divórcio. A Honda é uma moto que se desenvolveu muito pouco. Porque o cara tinha o talento e levava no braço, levou 5 títulos no braço. Agora que o cara não tem mais essa capacidade, ele é mais normal, a moto vai para o chão. Mas vai para o chão, ia para o chão com o Lourenço, ia para o chão com o Paul Espargaró, ia para o chão com o Pedrosa, ia para o chão com todo mundo. O Pedrosa um pouquinho não, porque dizem que a saída do Pedrosa até jogou a Honda nesse buraco. Então, Bruno Aleixo, o cara agora ele é mais normal, mas a relação que ele tem com essa pista de Sachsenring na Alemanha é tão superior aos demais, o cara ganha tudo lá, Moto 3, Moto 2, 9 corridas seguidas, que esse ano ficou escancarado. Não é ele ganhou depois da cirurgia, ele andou bem, fez pole, ou chegou em segundo, enfim. O pior resultado dele lá é uma coisa assim, nesse final de semana ficou escancarado, a moto não para na pista.
em Le Mans, as Hondas não conseguiam parar na pista. Então eu entendo que o foco seja nele, porque ele é o Marc Marquez. Mas o problema da moto é muito grave, E aí você vai analisando, né? Tem a queda que a traseira escapa, é aquela que normalmente a moto sai rodando no chão. Tem porque moto é assim, o carro de Fórmula 1, se ele dá uma saidinha, o cara corrige. A moto, se ela dá uma saidinha, acabou a sua corrida. E a Honda tem dado... à frente, né? Você Exatamente. inclina a moto e perde a aderência do pneu dianteiro, esquece. Que foi essa de sexta-feira, né? A maioria. Se você analisar, a maioria das quedas são essas. Então, assim, ele tem a parcela de culpa, porque ele agora é um cara normal. Mas tá todo mundo especulando para onde esse cara vai, porque não dá mais para ficar nessa moto. E a irritação dele está sendo tão notável nos bastidores que já estão dando o divórcio como iminente. Agora, se ele vai para uma Yamaha, que está numa crise, se ele vai para uma Ducati, se ele vai para uma KTM, qualquer lugar que ele for vai ser uma bomba e vai até reenergizar a MotoGP. Agora, a Honda, meu amigo, realmente, sem ele, não sei o que vai acontecer, não. Muito bem, finalizando então esse Loucos por Automobilismo, a gente volta na quinta-feira com as perguntas, né? Com as nossas gloriosas. Você volta, né? Você não vai fazer como semana passada, que não quero apresentar, hoje não vou, acordou, não veio. Não, essa quinta-feira estarei aqui para fazer as perguntas. Vamos ver o que o pessoal vai querer saber, né? Muito bem, pessoal, é isso então, finalizando esse Loucos por Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!